Imagina a seguinte cena. Você tem na sua mão um montinho de arroz. Vamos dizer uns 70, 80 gramas. Você pega e tira um grãozinho. Ainda é um montinho de arroz. Você tira outro. Continua sendo. Você tira mais um. E mais um. E mais um. Em que momento ele deixa de ser um montinho de arroz? Qual é o limite exato que separa um monte de arroz e não é mais um monte de arroz? Vamos inverter um pouquinho essa lógica. Você tem um único grãozinho de arroz na mão. Um grão sozinho não é um monte de arroz. Você adiciona um segundo. 2 grãos também não são. Adiciona mais um. E aí mais um. Em que ponto exato aquela quantidade se torna oficialmente um monte de arroz? Essa provocação é o coração do paradoxo Sorites, criado por Eubúlides de Mileto no século IV a.C. O objetivo dele não era falar de arroz, não, mas de algo um pouquinho mais profundo. Ele vem para desafiar a ideia de que podemos sempre definir as coisas com precisão matemática. Eubúlides deu um outro exemplo que é muito contemporâneo, o da calvície. Uma pessoa com um único fio de cabelo na cabeça, é considerada careca. Se uma pessoa com um fio é careca, então com 2 fios ainda é careca. E com 3? Talvez ainda seja careca. Eu diria que ainda é uma pessoa careca. Seguindo essa lógica, mesmo com 50 mil fios de cabelo, ainda deveria chamar essa pessoa de careca. O que é um absurdo. Então, qual é o número mágico que separa o careca do não careca? 999 fios de cabelo ainda é careca. 1000 já não é mais? Essas situações elas parecem uma brincadeirinha, mas elas revelam alguma coisa um pouco mais importante, que na vida real nós tentamos o tempo todo definir padrões e colocar limites claros em coisas que na prática não tem limite nenhum, não tem barreiras. E fazemos isso tanto para coisas objetivas como medidas físicas, quanto para conceitos completamente subjetivos. E é nesse ponto que o paradoxo Sorites começa a se infiltrar no nosso dia a dia. Porque se é difícil definir um monte de arroz, imagina tentar definir algo como sentimentos, como o amor, por exemplo. Quanto de afeto é preciso para que o gostar de alguém se torne amar alguém? E no caminho contrário, quanto desse afeto precisa desaparecer para deixar de ser amor? Existe um momento exato em que você pode dizer: agora já não é mais, agora acabou. O amor é um paradoxo Sorites puro. Ele não tem métrica, não tem número, não tem fronteiras. Cada pessoa tem seu próprio ponto de virada. E esse ponto muda dependendo da história, dependendo do contexto. O amor não é o único conceito que escapa dessa definição um pouco mais rígida. Tem outro exemplo que está aí também em todo lugar, o da perfeição. Quando é que algo bom se torna perfeito? Qual é o instante exato em que o perfeccionista olha para um trabalho e diz: pronto, acabou, está perfeito, não precisa mexer em mais nada? Se cada situação exige um conjunto único de variáveis e a percepção é individual, então perfeito não existe, não pode existir com uma medida universal. E isso, com certeza, traz algum incômodo, porque no final, quem é que define o perfeito? Será que é aquele que se acha no direito de determinar o padrão universal? Ou é alguém inseguro que busca o tempo todo se encaixar no modelo que disseram ser o ideal?
Ou ainda mais, alguém que acredita que a perfeição já existe e que a vida é uma corrida para alcançar esse ponto fixo, esse local de chegada. Bom, seja qual for a resposta, o perfeccionista acaba preso na mesma armadilha do paradoxo Soritz. Medir algo que não pode ser medido e, pior ainda, cobrar de si e dos outros um resultado que nunca vai chegar. O paradoxo Soritz, ele acaba ensinando que a fronteira entre o suficiente e o insuficiente é muito mais maleável do que gostamos de admitir. A vida é feita de transições, nunca de pontos fixos. Heráclito já dizia isso. Tudo flui, nada permanece. Não existe um ponto final onde a perfeição mora, ou onde o amor se estabiliza para sempre. O que existe é sempre movimento, sempre mudança, sempre fluxo constante, metamorfose. E essa é talvez a aplicação mais prática que vem da reflexão sobre esse paradoxo. Entender que o valor das coisas não está em atingir um padrão idealizado, absoluto, mas em viver um processo de construção, de transformação e de adaptação. Se você consegue deixar de lado essa necessidade de medir tudo com régua, vai começar a perceber que pode olhar para situações com muito mais clareza e muito menos cobrança. O que hoje parece perfeito, amanhã pode já não ser mais. O que hoje parece amor, amanhã pode se transformar em um outro tipo de afeto. E tá tudo bem. No fim, o paradoxo Soritz é um lembrete que incomoda, mas que vem para dizer que não existem limites fixos para a maioria das coisas que importam de verdade. E talvez seja justamente por isso que elas importam tanto. Mas quanto?